Oi, turma. Mundo Regenerado, de Valdo Pereira Franco, Joana de Ângeles. No capítulo que nós estamos estudando já há alguns dias, Confia e Espera. Continuação dele. De bom alvitre recordar-se que também se multiplicam os emissários da vida imortal, inúmeros deles expondo-se ao sacrifício para viverem conforme as diretrizes do Evangelho de Jesus. No meio, então, de tantas coisas turbulentas, pessoas de má índole, com malícia em relação à vida dos outros, tem também aqueles que são bons que estão ali no meio. São as luzinhas que Deus acende, né? Para tentar impulsionar essas outras pessoas a encontrarem os seus caminhos, né? Vozes se levantam aparentemente solitárias, proclamando as benesses do amor, do equilíbrio moral, dos limites em relação à conduta saudável, num aparente deserto de gente. Então, essas pessoas, parece que elas estão sozinhas nessa maré toda de coisas ruins, mas, na verdade, elas já vêm com essa missão mesmo de alavancar os outros. Então, muitas das vezes, a gente fala assim, caramba, só eu que penso desse jeito, como é difícil, né? A gente achar pessoas que pensam como nós, a gente se sente ultrapassado, retrógrado, careta, e na verdade nós temos uma moral que aquelas pessoas não alcançaram, mas nós viemos com essa moral justamente para tentar puxar esses seres aí. Então nós estamos num mundinho de prova e expiação, então santo nós não somos, perfeito nós não somos, mas nós viemos com missão, né? Quando eu falo nós, não que eu seja já alguém desenvolvido, mas eu vejo alguém atrás de mim, eu falo assim, né, já desenvolvi um pouquinho, que beleza, né? Antes como eu sempre falo, né, antes eu tomar um prejuízo do que prejudicar alguém. Então, se eu tenho conhecimento que eu posso prejudicar, eu já sei que eu não vou fazer isso. E tem aqueles que prejudicam sem noção nenhuma do que estão fazendo, não se arrependem, não sentem nada em relação àquilo, né? A gente fala que são os psicopatas espirituais, porque o psicopata ele mata sorrindo, porque ele não tem noção do que ele está fazendo, ele é um doente, né? E a pessoa, quando ela tem um atraso espiritual, ela faz coisas que ela fala assim, não, mas eu tô certa. E você que tem um pouquinho mais de moral, você tá vendo que aquela pessoa tá fazendo coisa errada. Você tá alertando ela, mas ela não consegue entender. Ela não chegou naquele grau ali. Então, quando eu olho para trás assim e vejo pessoas que estão um pouquinho mais atrasadas que eu falo, eu já alcancei essa parte aí, eu já não erro mais. Então, eu tô aqui com uma missão um pouquinho maior. Ai, que bom, que bênção, né? A princípio, parecia inútil esse esforço, mas ele se vem multiplicando de tal forma que já constitui uma esperança e uma certeza de melhores dias para a humanidade. Então, tá atrasada a humanidade? Tá. As pessoas estão ficando para trás em relação à evolução do planeta? Sim. Mas tem aqueles que são bons, que tentam puxar esses que ainda não alcançaram o conhecimento, para ver se eles dão uma caminhada para acompanhar a evolução do planeta. Né? Nós temos um planeta de prova e expiação que está indo para aquela parte da regeneração, onde ainda vai haver um pouco de sofrimento, um pouco de teste, mas já não vai ser como é agora. Né? Então, o Chico Xavier e tantos outros escritores espíritas, eles sempre falam, né? A gente tem aí até 2050, 2054, para que seja o marco dessa transformação. Então, mesmo que nós não estejamos nessa encarnação aqui, existe a possibilidade da gente retomar essa vida, voltar a esse planeta, nossos filhos, aqueles entes queridos que alcançaram uma determinada evolução espiritual, vai voltar para cá. Mas os que não alcançarem vão ter que ir para outro planetinho um pouquinho mais atrasado, ou do mesmo patamar que o planeta Terra ainda está. Porque existem os graus de espírito, existem os graus planetários de cada mente, né? Que a nossa mente é que constrói tudo isso, que devem ser acompanhados. Você não é um espírito hiper superior no planetinha que não vai te agregar em nada. E aquele que é muito atrasado não pode ir para um planeta um pouco mais avançado. Então Deus sabe onde colocar a gente. Se nós estamos aqui é porque temos que passar por essas situações. Só que a gente também tem que ver o que está acontecendo em volta para a gente poder acompanhar, né? Periodicamente, o planeta atravessa períodos semelhantes de pandemias físicas e morais, de alteração da cultura
e do renascimento da beleza e do bem, desenvolvendo as nações e os indivíduos. Sabe aquela questão da moda? Né? Na Idade Moderna, a mulher gorda era modelo. Hoje a modelo é aquela que é magra, cintura fina, bunda grande, peito grande, aí as pessoas vão lá e faz plástica e bota silicone. De tempos em tempos as pessoas fisicamente querem mudar e passar uma imagem como moda a ser seguida, né? Então, o planeta, ele está passando por uma transformação tão grande que essas coisas estão caindo, né? Aqueles que evoluíram, que estão evoluindo, já não dão mais importância para o físico, dão importância para o quê? Para a evolução moral da pessoa. Dão importância para aquilo que ela é capaz de fazer. Então, aos poucos, esses valores que antes, né, se fazia de importante, hoje já não, a gente vê que não tem importância, né? Antigamente precisava, acho que era de 4 ou 6 pessoas para carregar um caixão. Hoje são 4 rodinhas e uma pessoa empurrando. Gente, cada vez mais a gente tem a noção do quanto a gente é insignificante, não é? O nosso corpo só tem validade para a gente poder evoluir. O nosso corpo, ele é uma máquina que o nosso espírito conduz e não o contrário. Então, as modas, aquela questão de você se apegar a uma pessoa porque o corpo dela é bonito, tudo isso está caindo. Aquelas pessoas que estão evoluindo cada vez mais sentem isso não é com desdém, mas com menos importância. O que importa é você ter uma pessoa de caráter do teu lado, uma pessoa com uma personalidade bem feita, que sabe o que quer, que cuida de você, que você pode cuidar dela, né? Que você se entrose, que você troque com ela experiências, que você cresça com ela, que você sente com ela para estudar, que você ore junto com ela, que você forme no corrente um elo forte de transparência, de cumplicidade, de lealdade. Então, esses valores é que vão realmente fazer a diferença. Se você tem um corpo bonito, uma pele de pêssego, é banal. Porque daqui a pouquinho, né, eu costumo brincar assim, eu aprendi uma brincadeira desse tipo, né? Daqui a pouquinho você espreguiça, aí Deus vai lá e puxa o teu braço de uma vez, você vai. Então, a qualquer momento, Deus puxa o nosso braço, né? Fala, opa, chegou a sua hora. Então, não tem o porquê da gente se pegar tanto a questão material, até o próprio corpo. A gente só tem que cuidar, zelar, né? Deus deu essa missão de cuidar do nosso corpo, então cuide. Mas não com aquela vaidade excessiva, porque é tempo perdido. De repente vem um troço parecido com esse aqui, ó, e te derruba. Eu tenho poliomielite. Sempre fui uma pessoa muito ativa, muito, muito, muito. Sabe aquela pessoa Lula, né, que faz... Lula não, eu não gosto nem desse nome. Polvo, né, que faz 10 coisas ao mesmo tempo, eu sempre fui assim. Aí, de repente, eu tomei uma queda dessa aqui, chamada poliomielite. Não sei se dá para vocês perceberem aí. Não tem músculo, tá indo embora meu corpo com 51 anos. Isso começou há uns 7 anos atrás. Levei 3 anos e meio para descobrir o que eu tinha. Então é uma doença rara, que degenera o músculo, que todo dia você se olha no espelho e vê uma partezinha do teu corpo ter ido embora, porque tá degenerando, mesmo tomando medicação. Então, o nosso corpo a gente só tem que cuidar. É algo que Deus deu pra gente cuidar. Então a gente cuida. Mas de repente ele vem lá com uma outra missão e você não sabe nem como lidar com essa missão. A questão de saúde ela é primordial. E as pessoas só entendem isso quando chega na fase da doença ou da idade já bem avançada. Que fala, quando eu tinha 20 anos eu fazia tal coisa. Então não espere esse dia chegar. Não valorize o outro pelo corpo dele. Porque o corpo dele, de repente, pode acontecer aí o que aconteceu com a Patrícia. Né? Então aí você vai deixar de gostar da pessoa porque o corpo dela já não é mais o mesmo. Então não era gostar, né? Este é um momento de alta significação no calendário cósmico da evolução da Terra. Depura-se mediante a oportunidade de exilar os réprobos por espontânea vontade e apressar a marcha dos mansos e pacíficos para o reino de Deus. Então, Jesus falava, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Manso e pacífico não significa você ficar lá aceitando tudo.
Não é ser omisso, não é ficar calado. Manso e pacífico é aquele que também fala, aquele que reage, mas não de forma violenta. A gente tem os meios, através da inteligência, de transformar as coisas. Com mansuetude, sempre ligados ao Senhor, sempre procurando fazer o que Jesus ensinou, né? Esses párias que respondem no luxo e na alucinação de suas exigências tormentosas experimentam uma última tentativa de resolução das íntimas insatisfações devorados por verdugos desencarnados a eles semelhantes e serão no futuro páginas de preciosas lições durante o processo de seleção dos eleitos. Desse modo, não desesperes nem te intimidem as artimanhas do mal e das suas mentirosas vitórias. Então, mediante a tudo que está acontecendo ruim, não é para se desanimar. Tudo que está acontecendo é permitido por Deus, mesmo as coisas ruins. Aí a gente vai falar assim, aquela frase de Jesus: o escândalo é necessário, as coisas ruins são necessárias acontecer. Mas ai daquele que comete o escândalo, ai daquele que comete o erro, ai daquele que comete as maldades. Deus permite, para testar os bons, para poder transformar até os ruins, né? Para ver se eles se ficam indignados diante daquela situação, para ver se eles refletem sobre aquela situação, mudam o seu trajeto. Porém, ai daquele que cometeu o erro, ai daquele que fez a maldade com o seu semelhante, né? Pois, afinal de contas, Jesus ensinou o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso não é brincadeira. Quando a gente vai fazer a oração do Pai Nosso, a gente fala: Senhor, perdoe a gente de acordo com a gente perdoa o outro. Pô, então, se eu não perdoo o outro, se eu não cuido do outro, como que eu quero que Deus faça isso comigo? Ele vai me dar tudo e eu não preciso dar nada para ninguém? Não é assim que funciona. Acompanha-os com a tua compaixão, segue adiante e não percas tempo com eles, em discussões infrutíferas ou esforços dispensáveis. Lembra que eu falei ontem? Quando a pessoa começa a insistir muito que ela está certa, ela está naquele patamar. Então você vai tentar o mais que você puder provar, mostrar, exemplificar que ela está errada. Mas se não dá, se ela não consegue enxergar, se ela não tem ainda aquele conhecimento, aquela bagagem, ela não vai aceitar. E você vai ficar perdendo tempo com ela lá? Não. O nosso anjo de guarda faz isso com a gente. Ele veio para ajudar, mas se a gente ficar metendo a cara onde não deve, ele fala assim: peraí, vou sentar aqui, vou esperar essa pessoa cair na real. Quando ele falar: pô, Senhor, me ajuda porque eu tô sofrendo, aí eu vou lá e falo para ele: aqui, cara, eu tô aqui para te ajudar, mas você vai ter que me ouvir, né? A gente é muito cabeça dura. Então, pessoas que não alcançaram o mesmo grau de evolução, o mesmo grau de inteligência, de conhecimento, não adianta você ficar batendo na tecla. A não ser que ele queira aprender, a gente só pode ajudar quem quer ajuda. Eles não estão esquecidos das soberanas leis que mantêm a ordem universal em representação do Pai Celestial, ou seja, você não é responsável por ninguém. Você vai ajudar. Não quer ajuda? Então deixa a critério de Deus, né? Vai além, vai embora e segue trabalhando. Então, aquela pessoa tá teimando que não quer melhorar, não quer avançar, deixa ela lá que o dia que ela resolver, ela vai. Mas isso não impede que você caminhe. Confia em Deus. Primeira coisa, ponto. Compara aqueles de conduta correta com os ases e os vitoriosos de um dia. Noutro, mais ao abandono, substituídos, esquecidos e ridicularizados pelos seus antigos bajuladores. Conhece Jesus e sentes o seu apelo para que trabalhes na sua seara. Então siga Jesus, caminhe, vá embora. Não precisa ficar parado lá esperando o outro se levantar e querer alguma coisa da vida, não. Segue você e vai olhando o que Jesus fazia para você poder fazer também. Ergue-te e luta com as armas da bondade, afeição pura da caridade. Ou seja, a maldade do outro não pode influenciar na sua bondade, na sua conduta. Não é porque um errou com você que todo mundo vai errar. Ah, eu já fiz o bem tanto, agora não faço mais. Não, não é assim que funciona, não. Aquela pessoa não soube aproveitar, mas vai aparecer gente na tua frente que vai precisar de você, porque você tem para dar. Hoje é o teu dia de servir com abnegação. Faze o bem qualquer que seja, por mais insignificante que pareça. Às vezes eu tenho lá R$100, eu falo assim, ó, tá aqui, sobrou R$100. Tal lugar tá precisando de comprar alimento. Eu vou lá e mando aqueles R$100. Se eu morrer hoje, eu não tenho um centavo no bolso. Porque tudo que eu tenho é para mim e para ajudar. Então, tudo que sobra, assim, que eu vejo que dá para me poder ajudar, que não vai interferir na minha vida, que não vai me prejudicar, eu ajudo.
por menor que seja o valor, a ação, é importante a gente ser útil. Triunfa sobre a hipnose espiritual inferior que se tenta submeter e deixa-te atrair pelo magnetismo do amor de Cristo de Deus, do Cristo de Deus. O grande progresso moral da humanidade está germinando e em breve a semelhança da bonança que sucede à tormenta vê-lo-ás toda parte num hino de louvor à vida e no amor. Faze parte desse alvorecer e ser feliz desde agora. Então, tudo aquilo que a gente estudou nesse capítulo aqui, né, falando sobre confia e segue, significa o quê? Mesmo diante de todas as situações ruins, de todas as adversidades, de toda a maldade humana, de todas as coisas ruins dentro do planeta, fatores sociais, fatores físicos, fenômenos da natureza, tudo que tiver de ruim em volta, independente de tudo isso, o planeta está avançando e a gente não pode ir de acordo com a correnteza ruim. A gente tem que ir de acordo com Cristo, seguir Ele, confiante de que essas transformações fora de nós, elas também estão acontecendo dentro. Esses conflitos lá fora são reflexos dos conflitos que nós, espíritos, temos. Então, nós temos que ajustar isso dentro de nós, independente de quem esteja perto, da situação que for, para que esse equilíbrio traga condições para que a gente viva no mundo melhor, no mundo externo melhor e no mundo interno melhor. Eu estou entendendo dessa forma. Espero ter sido útil o texto, para mim foi. Eu ainda vou retomar ele depois, mas não com vocês. Eu vou ler ele de novo, porque eu gostei muito desse capítulo. Eu acho que é muito proveniente para a transformação que está aí acontecendo, né? E que a gente tem muito que aprender, tá bom? Fiquem com Deus.